Ela chegava cedo ao estaleiro, sempre com a mesma calma. Passava pelo portão enferrujado, cumprimentava os funcionários com um aceno leve e seguia até a oficina. O cheiro de óleo queimado e madeira molhada já fazia parte da rotina. A mecânica gostava daquele ambiente, observava tudo com atenção, as gotas que escorriam pelos cabos, o sol batendo no alumínio das ferramentas, o movimento lento das marés logo ali, atrás do galpão. Não precisava ouvir nada para entender o ritmo do lugar. Organizava sua bancada com cuidado. Separava chaves, panos, tubos de graxa e um caderno onde anotava vibrações, temperaturas e padrões que percebia com o toque. Esse caderno era sua forma de escutar o que as máquinas diziam. Sentia cada detalhe com a ponta dos dedos. Pressionava superfícies, avaliava rugosidades, reconhecia falhas mínimas. Era assim desde sempre. Os colegas já estavam acostumados ao jeito dela. Falavam devagar para facilitar a leitura labial, e ela respondia com gestos rápidos, às vezes com anotações. Trabalhava melhor quando estava concentrada, sozinha com as peças desmontadas. Pegava o motor que chegava para a revisão, apoiava as mãos no bloco metálico e esperava alguns segundos. Quase sempre sabia por onde começar antes mesmo de abrir. Entre um serviço e outro, caminhava pelo estaleiro para observar os barcos encostados. Alguns aguardavam pintura, outros precisavam de troca de cabos ou limpeza de casco. Ela analisava tudo com paciência. Gostava de tocar a lateral das embarcações e sentir a vibração leve provocada pelo mar. Era como se cada barco tivesse um pulso próprio. A rotina era previsível e ela preferia assim. Chegava, ajustava ferramentas, desmontava motores, limpava peças, conferia alinhamentos, anotava irregularidades. O dia passava quase sempre no mesmo ritmo. Às vezes, algum dono aparecia para perguntar sobre prazos, e ela respondia com gestos firmes. A maioria respeitava seu jeito reservado. Na hora do almoço, sentava no canto da oficina, sempre no mesmo banco de madeira. Observava o movimento dos marinheiros, o vai e vem dos fornecedores, as conversas animadas que ela só acompanhava pela movimentação dos lábios. Não se sentia isolada. Estava acostumada a viver no próprio silêncio. Voltava ao trabalho com a mesma disciplina. Conferia motores pequenos, alternadores velhos, bombas que chegavam ruidosas. O estaleiro sabia que, quando a falha era difícil, ela era chamada. Não por pena, mas porque funcionava. Ela encontrava o que os outros não viam. Antes de ir embora, fazia uma última ronda. Tocava algumas peças, desligava a luz da bancada, ajeitava a caixa de ferramentas, sentia orgulho da rotina simples, organizada e previsível. Era ali, naquele silêncio cheio de detalhes, que ela se sentia inteira. No fim de uma tarde abafada, ela caminhava pelo corredor externo do estaleiro quando percebeu um movimento estranho perto do galpão lateral. 2 marinheiros discutiam baixinho, apontando para uma lancha antiga encostada há meses. A embarcação parecia esquecida ali. Casco esbranquiçado pelo sol, adesivos descascados, marcas profundas de ferrugem nos parafusos do convés. Ela já tinha passado por aquele barco diversas vezes, mas nunca parara para olhar de verdade. Algo nela insistia em chamar a atenção. Aproximou-se devagar. Tocou o casco com as 2 mãos. Sentiu a textura irregular, como cicatrizes antigas. Notou uma vibração fraca, quase inexistente, causada pela maré batendo no pier próximo. Aquele tipo de resposta era estranha. Barcos grandes costumavam transmitir vibrações mais amplas. Ali, não. Aquela lancha parecia oca, tensa, como se guardasse um peso que não vinha da água. O dono surgiu atrás dos marinheiros, falava rápido,
Irritado, ela acompanhou o movimento dos lábios e entendeu que ele reclamava do barco morto, que já tinha engolido dinheiro e paciência. Disse que ninguém queria mais chegar perto. A mecânica continuou examinando o casco. Tocou outra vez, agora perto da proa. Sentiu uma leve mudança na temperatura do material. Era sutil, mas incomum. O dono percebeu o interesse dela e soltou um comentário curto, mas carregado de desdém. Riu enquanto dizia que, nem ouvindo o motor falhando, ela saberia por onde começar. Ela não reagiu. Apenas manteve as mãos no casco, como se buscasse ali uma resposta silenciosa. O comentário ficou pendurado no ar, desconfortável, mas ela seguiu concentrada. Os marinheiros se calaram. A mecânica deu a volta na lancha. Observou o alinhamento, a fiação exposta, a inclinação sutil do casco sobre o berço de madeira. Havia algo desalinhado, algo que não combinava com um simples abandono. Ela se abaixou para olhar sob o casco. Um ponto de rachadura corria em linha irregular, como se tivesse começado pequena e se alongado ao longo dos anos. Não era só desgaste. Parecia consequência de esforço indevido. Entrou na cabine para observar o painel. Tudo estava apagado. Fios soltos, conexões improvisadas e marcas antigas de queimadura perto do sistema elétrico. O cheiro de salitre misturado com plástico derretido ainda permanecia. Ela passou a mão pelas superfícies, sentindo pequenas elevações nos conduítes. Cada irregularidade era um aviso silencioso. Saiu da cabine e afastou-se alguns passos. Observou a lancha como um todo. Aquela embarcação guardava um defeito que ninguém tinha conseguido identificar. Estava ali, escondido nas camadas de descuido e nos anos de manutenção errada. Ela não sabia ainda qual era o problema, mas reconhecia o padrão. Algo grave. Algo que apenas mostrava sinais para quem soubesse olhar. E ela sabia. Na manhã seguinte, ela chegou ao estaleiro no mesmo horário de sempre. O sol ainda não tinha queimado o ar úmido e o galpão estava silencioso. Caminhou até a oficina, colocou as ferramentas sobre a bancada e começou o ritual de sempre: limpar chaves, ajustar medidas, revisar o estoque de peças pequenas. Era um movimento automático, quase meditativo. Mas dessa vez, a lembrança da lancha antiga ocupava um canto fixo da mente. Enquanto desmontava um motor de popa que chegara cedo, pensava nas rachaduras que tinha visto, nos fios queimados, na vibração estranha do casco. Tocava o motor na bancada, mas sua atenção estava dividida. Mesmo assim, trabalhava com precisão. Soltou parafusos, limpou o bloco, anotou irregularidades no caderno, cada detalhe registrado com calma. A rotina sempre a ensinara a ser paciente. Depois de terminar o serviço, caminhou até a área externa para devolver algumas peças ao almoxarifado. Passou pela lancha sem parar, apenas desviando o olhar por um instante. Sentia um incômodo leve, como se o barco a chamasse outra vez. O gesto foi rápido, mas suficiente para perceber que a lancha estava inclinada de forma diferente do dia anterior. Talvez alguém tivesse mexido, talvez o berço tivesse cedido. Guardou essa impressão, seguiu o restante da manhã entre pequenos reparos, calibrando bombas, testando alternadores e verificando peças que chegavam sujas de maresia. Era seu território seguro, onde cada motor respondia com sinais que ela podia sentir mais do que ouvir. Tocava, pressionava, esperava, sabia distinguir vibração saudável de vibração doente. No almoço, sentou-se no banco de sempre. Observou os marinheiros conversando ao longe. Via o dono da lancha gesticulando com exagero perto do pier, provavelmente reclamando de prazos ou de contas antigas. Ela acompanhou alguns movimentos dos lábios, mas não se envolveu. O estaleiro tinha suas tensões, e ela preferia ficar à margem delas. Depois da pausa, voltou à oficina.
Pegou uma caixa de ferramentas maior, dessas que usava apenas para serviços complexos. Não sabia exatamente por que fez isso. Apenas sentiu que deveria deixá-la pronta. A caixa ficou encostada na parede, pesada, indicando que o dia poderia sair da rotina. No meio da tarde, precisou buscar um componente no setor de pintura. Caminhou pelo pátio e, inevitavelmente, passou de novo pela lancha. Desta vez, parou. Colocou a mão na lateral da embarcação. A vibração era mais fraca do que antes, quase inexistente. Isso a inquietou. Quando um casco perde vibração, algo está bloqueando a passagem natural das tensões da estrutura. Ficou alguns segundos ali, em silêncio absoluto, com a palma da mão firme no casco. Sentiu um detalhe quase imperceptível, um ponto rígido demais, como se a estrutura tivesse sido forçada além do normal. A rotina continuava, mas algo dentro dela já sabia que aquele barco iria quebrar o ciclo. Ela se aproximou da lancha no começo da tarde, quando o calor deixava o ar parado e pesado. Não havia movimento no estaleiro naquele momento. Os marinheiros tinham ido descarregar material no outro pier, e o dono conversava com um fornecedor perto do portão. A mecânica aproveitou o silêncio para observar o barco de perto. Apoiou as duas mãos no casco, como fizera antes. Sentiu outra vez a rigidez estranha. Passou os dedos pela rachadura que corria pela parte inferior. A linha parecia ter se alongado desde o dia anterior. Isso não era normal. Rachaduras antigas costumam estabilizar. Aquela, porém, estava viva. Ela se abaixou e analisou de novo a estrutura. Notou que a madeira do berço não sustentava mais o peso de forma uniforme. O casco estava cedendo. Enquanto examinava a área, ouviu passos pesados se aproximando. O dono chegou irritado, gesticulando antes mesmo de falar. Ela acompanhou os lábios dele. Ele perguntava por que ela estava perdendo tempo com aquele lixo. Dizia que já tinha levado o barco a 3 oficinas e que era inútil insistir. Repetiu que ninguém nunca conseguiu fazer o motor funcionar sem estourar fusível ou travar o eixo. A mecânica manteve a expressão neutra. O dono inclinou o corpo para perto dela e continuou falando, dessa vez com um sorriso debochado. Disse que ela ia acabar igual aos outros, confusa, frustrada e sem saber o que estava acontecendo. Se os caras que escutam não deram conta, imagina você, ele disse, abrindo os braços como se encerrasse o assunto. Ela não reagiu. Apenas passou a mão pela superfície de novo, sentindo o calor acumulado pelo sol. O comentário do dono atraiu a atenção de 2 marinheiros que passavam ali perto. Eles ficaram olhando, sem coragem de interferir. A mecânica percebeu o desconforto deles, mas não desviou o foco. Abaixou-se mais uma vez e tocou a quina inferior do casco. Notou uma vibração irregular, curta e rápida. Aquilo era um alerta. Levantou-se devagar, caminhou até a popa e abriu a tampa de acesso ao compartimento do motor. O cheiro forte de salitre subiu imediatamente. Fios enrolados de qualquer jeito, mangueiras ressecadas e manchas escuras ao redor de um dos suportes. Tocou o metal. Estava frio demais para aquela hora do dia. Uma parte importante da estrutura não estava recebendo calor como deveria. O dono continuava reclamando, mas ela quase não prestava atenção. Passou os dedos por uma das mangueiras. Estava rígida, prestes a quebrar. Observou o alinhamento do eixo. Algo o empurrava para fora do centro. Era como se a lancha estivesse segurando um esforço interno que ameaçava romper de vez. A sensação era clara. A falha que todos procuraram não era pequena, era profunda, acumulada, e estava prestes a chegar ao limite. A mecânica respirou fundo, mantendo a calma. Sabia que a queda estava começando ali. O barco não estava apenas quebrado,
estava à beira de ceder completamente. No início daquela manhã, o estaleiro estava mais agitado do que o normal. Um navio de apoio tinha chegado para reparos urgentes e todos corriam de um lado para outro. A mecânica tentou continuar seu trabalho rotineiro, mas a lancha antiga parecia ocupar cada pensamento. Sentia que algo ali estava prestes a ceder. Não era impressão. Era instinto técnico. Aquele que vinha depois de anos observando máquinas se comportarem antes de falhar. Decidiu voltar até a embarcação. Caminhou pelo pátio com passos firmes, desviando de caixas, cabos e peças recém-chegadas. Quando colocou a mão no casco mais uma vez, entendeu que a situação piorara. A vibração que antes era fraca, agora estava quebrada, irregular, como se a estrutura pulsasse fora de ritmo. Isso significava que o problema interno se agravava rápido. Olhou em volta. Ninguém prestava atenção nela. O dono discutia com 2 funcionários perto do guindaste. A mecânica abriu a tampa do motor e respirou o ar pesado dali de dentro. A temperatura do compartimento estava incoerente. Partes muito quentes ao lado de trechos frios demais. Esse contraste só acontecia quando havia obstrução séria ou falha estrutural na circulação interna. Abaixou-se para analisar o suporte metálico que segurava o motor. Passou os dedos pelo ponto onde vira as manchas escuras no dia anterior. Agora, havia uma fissura fina, quase invisível, cruzando o suporte. Ela pressionou levemente. O metal respondeu com um estalo curto, seco, que ela não ouviu, mas sentiu vibrando dentro do osso da mão. Aquilo não era apenas defeito, era colapso iminente. Tentou seguir a linha da fissura com os olhos. Percebeu que ela avançava em direção à região onde o eixo se encontrava com o acoplamento. Se aquela conexão cedesse, a força acumulada poderia torcer o conjunto inteiro. A lancha poderia afundar no berço, ou pior, romper parte do casco. Um dos marinheiros passou por perto e perguntou se ela precisava de algo. Ela apenas levantou a mão, sinalizando que não. Ele se afastou rápido, talvez por causa do cheiro de plástico queimado que saía do compartimento. A mecânica continuou examinando tudo com calma tensa. Tocou o acoplamento. Estava desalinhado de forma perigosa. A peça vibrava em pulsos soltos, como um músculo prestes a falhar. O dono se aproximou outra vez, ainda discutindo. Quando percebeu que ela estava dentro da lancha, veio reclamar. Disse que aquele barco só trazia prejuízo e que ninguém ali tinha competência para salvá-lo. Repetiu que ela estava perdendo tempo com algo que nem deveria mais existir no estaleiro. Ela sentiu a fala dele, mas manteve o foco no metal frio sob suas mãos. O acoplamento tremia com mais força. O suporte não aguentaria mais um dia inteiro. A falha que todos ignoraram estava prestes a explodir, silenciosa, escondida e fatal. Ela chegou mais cedo naquele dia. O sol ainda não tinha tocado o pátio e o estaleiro parecia suspenso no ar úmido da manhã. Caminhou direto até a lancha, levando consigo a caixa de ferramentas maior, aquela que raramente usava. Não queria perder tempo, sabia que o colapso estava perto. Quando encostou a mão no casco, confirmou. A vibração estava ainda mais irregular, quebrada em pulsos que não combinavam com a maré. A estrutura estava cedendo por dentro. Abaixou-se e analisou a base do berço. A madeira tinha pequenas marcas de compressão que antes não estavam ali. Isso significava que o peso estava sendo distribuído de forma errada. A lancha afundava lentamente em um dos cantos. Ela respirou fundo. Precisava agir antes que o problema se tornasse irreversível. Abriu a tampa do motor. O cheiro de salitre e metal quente subiu como um aviso. Observou as peças com calma. Tocou o suporte fissurado, sentindo a fragilidade crescente. A linha da fissura havia avançado durante a noite. O acoplamento, desalinhado, enviava vibrações soltas para o conjunto inteiro. Aquilo precisava ser interrompido.
Foi então que notou algo ao lado da estrutura. Uma peça antiga, guardada dentro do compartimento, envolta em poeira e sal. Pegou-a com cuidado. Era um suporte original do motor, diferente do instalado. Comparou mentalmente os formatos. O que estava no barco não seguia o padrão da peça na sua mão. O antigo era mais pesado, com reforço interno. O instalado era leve demais. Ela examinou de perto. Havia marca de fábrica indicando orientação de montagem. Quando virou a peça que estava no barco, percebeu. A instalação estava invertida. A descoberta fez tudo se encaixar. A falha acumulada por anos, o desalinhamento constante, a rachadura no casco e o esforço interno que ninguém entendia vinham da mesma origem. Aquela peça, colocada ao contrário muito tempo atrás, forçou o conjunto em direção errada por anos. Era uma causa silenciosa, impossível de detectar apenas ouvindo ruídos. Mas visível para quem buscava padrões e vibrações. Ela segurou a peça correta com firmeza, sentiu o peso exato, a geometria estável, a diferença que faria. Não precisava ouvir nada para entender a importância daquele achado. Era a primeira luz no meio do caos. Enquanto estudava o suporte antigo, percebeu a presença de alguém atrás dela. Um dos marinheiros observava em silêncio. Ele não perguntou nada. Apenas apontou para a peça e levantou as sobrancelhas, como quem reconhece algo significativo. Ela balançou a cabeça, confirmando. Ele deu um passo atrás, entendendo que havia encontrado algo que mudava tudo. A mecânica colocou a peça original sobre a borda e respirou devagar. Ali estava o início da solução. Não seria simples, não seria rápido, mas pela primeira vez havia um caminho real. Ela colocou a peça antiga sobre um pano limpo e respirou fundo. Precisava entender toda a extensão do erro. Passou a mão pelo suporte invertido instalado no barco, observando os pontos de desgaste. Sentiu bordas irregulares, marcas de atrito onde não deveriam existir e uma tensão acumulada que parecia vibrar de dentro para fora. Aquilo explicava tudo. A lancha não estava apenas em mau estado. Vivia há anos forçada contra sua própria estrutura. A mecânica posicionou as duas peças lado a lado. A diferença era gritante. A original tinha reforço interno, permitindo absorver vibrações sem transferi-las ao casco. A instalada era leve demais, torta na base e fixada no sentido oposto ao indicado. Um erro simples na superfície, mas devastador na prática. O tipo de engano que se esconde na pressa, na falta de atenção, na troca de mão de obra ao longo dos anos. Ela percorreu com os dedos o caminho que a força fazia dentro do barco. Seguiu da base do motor até o acoplamento desalinhado, passando pelo suporte fissurado e chegando à rachadura do casco. Tudo era consequência do mesmo ponto. Era como uma linha silenciosa conectando os erros, uma trilha visível apenas para quem observava com calma. Abaixou-se de novo e encostou o ouvido no próprio ombro, como fazia para amplificar vibrações através dos ossos. Tocou o acoplamento. A vibração tinha um ritmo irregular, mas agora ela entendia o motivo. O desalinhamento vinha do suporte invertido, não de desgaste natural. Era uma anomalia construída, não um defeito espontâneo. Enquanto fazia essa análise, o dono apareceu ao longe. Ele falava com alguém, apontando para o barco com impaciência. Ela acompanhou os movimentos dos lábios dele. Dizia que o estaleiro precisava se livrar da lancha, que era só gasto, que ninguém tinha capacidade de consertar aquilo. Ela ficou em silêncio, observando cada gesto dele. Não havia motivo para discutir. A resposta estava nas peças diante dela. Levantou-se e caminhou até a popa. Tocou o casco com firmeza. Agora sabia exatamente o que a lancha dizia.
Não era apenas dano acumulado. Era a consequência de anos de tentativas frustradas, cada uma adicionando mais peso ao erro inicial. A lancha estava quebrada não por natureza, mas por abandono técnico. O marinheiro que a observara no dia anterior se aproximou devagar. Apontou para a peça original e fez um gesto de pergunta. Ela respondeu com um movimento simples, indicando que tinha encontrado a causa. Ele assentiu, percebendo a gravidade. Ficou alguns segundos olhando o barco, talvez entendendo pela primeira vez a importância daquela peça esquecida. A mecânica voltou ao compartimento do motor, tocou o suporte fissurado mais uma vez. Sentiu a vibração tensa, prestes a romper. Agora, porém, não havia mais dúvidas. A falha era clara. A solução também. Tudo começaria com a troca da peça e o realinhamento completo da estrutura. Algo dentro dela se acalmou. A revelação estava completa. O quebra-cabeça, enfim, fazia sentido. Ela começou o trabalho sem anunciar nada. Colocou luvas, abriu a caixa de ferramentas maior e posicionou cada item no chão, alinhado ao lado da lancha. O sol ainda estava baixo, iluminando o casco com um brilho pálido. A mecânica respirou devagar antes de entrar no compartimento do motor. Tocou o suporte fissurado uma última vez, sentindo a vibração fraca e irregular. Era o momento certo. Qualquer atraso apenas aumentaria o risco. Soltou o primeiro parafuso com movimentos lentos. O metal respondeu com resistência, deixando uma vibração áspera correr pela chave até sua mão. Ela reconheceu o sinal. Desgaste extremo. A cada peça removida, sentia a estrutura mudar de comportamento. O motor parecia aliviar a tensão, como se estivesse finalmente soltando um peso que carregava havia anos. O marinheiro que a acompanhara nos últimos dias permaneceu por perto, sem interferir. Apenas observava, atento, como se temesse que a lancha pudesse ceder de repente. A mecânica continuou o processo com calma. Retirou a mangueira ressecada, organizou parafusos em fileiras, limpou o acesso até chegar ao suporte instalado ao contrário. Quando finalmente o tocou, percebeu a rigidez excessiva, incomum para aquela posição. A peça vibrava no sentido errado, confirmando tudo o que havia constatado. Soltou os parafusos principais. O suporte cedeu com um estalo mudo, mas ela sentiu a vibração percorrer seu braço. Retirou-o com cuidado e colocou-o sobre o pano ao lado da peça original. A diferença era evidente. O instalado estava deformado, marcado por anos de esforço indevido. Pegou então o suporte correto. Pesado, estável, sem sinais de torção. Segurou-o com firmeza, sentindo o equilíbrio perfeito da peça. Instalou o suporte novo seguindo a orientação exata indicada na marca da fábrica. O encaixe foi preciso. Quando apertou o primeiro parafuso, sentiu uma vibração suave, natural, como se a estrutura aceitasse a correção. Ajustou cada fixação com atenção, verificou alinhamentos, tocou o acoplamento e percebeu algo que não sentira antes: estabilidade. O pulso irregular começava a desaparecer. Com o suporte no lugar, iniciou o processo de realinhamento. Movimentos curtos, firmes, observando cada microvariação no metal. A mecânica sentia o padrão correto se formar. O eixo, antes trêmulo, agora respondia com vibração contínua. Não estava perfeito ainda, mas estava no caminho certo. O dono surgiu no meio do pátio, olhando a cena com desconfiança. Ela viu seus lábios se moverem, reclamando de novo. Mas dessa vez não importava. A lancha não pulsava mais como antes. O esforço interno tinha diminuído. A estrutura, enfim, respirava. Fechou a tampa do motor devagar. Tocou o casco com a palma da mão. A vibração estava diferente, suave, coerente. Pela primeira vez desde que encontrara aquele barco, havia uma chance real.
Ela voltou ao estaleiro antes de todos. A luz suave do amanhecer tocava o casco da lancha, agora com vibração firme, estável. A mecânica colocou a mão na lateral da embarcação e sentiu o pulso contínuo, diferente de tudo o que encontrara nos dias anteriores. Era como se o barco tivesse acordado depois de anos preso em silêncio. Respirou fundo. A fase mais crítica já tinha ficado para trás. Agora precisava confirmar se toda a estrutura aceitava a correção. Abriu a tampa do motor. O ar ali dentro estava diferente, menos pesado, menos abafado. Passou a mão pelo suporte novo, sentindo o metal frio, alinhado, sem tensão acumulada. Tocou o acoplamento. A vibração era limpa, coerente. Fechou os olhos por um instante, deixando os dedos traduzirem o comportamento da peça. O motor, mesmo desligado, transmitia uma estabilidade que não existia antes. Era sinal de que a lancha, aos poucos, recuperava sua integridade. Com cuidado, ela conectou a bateria auxiliar. Ajustou cabos, conferiu fusíveis, reorganizou a fiação antiga para evitar sobrecargas. Cada gesto era lento e preciso. O marinheiro que a acompanhava apareceu ao lado, observando em silêncio. Ele apontou para o painel, perguntando se era hora de tentar. Ela negou com a cabeça. Ainda faltavam pequenos ajustes. Nada podia ser atropelado. A mecânica removeu a tampa lateral da cabine e verificou a passagem da fiação até o painel. Encontrou isolamentos gastos e conexões mal encaixadas. Corrigiu tudo com paciência. Depois voltou ao motor, tocou as mangueiras novas, conferiu pressão com a ponta dos dedos, avaliou a firmeza das braçadeiras. Sem ouvir nada, sabia exatamente onde cada componente deveria estar. Quando terminou, afastou-se alguns passos. A lancha parecia diferente. A inclinação do casco sobre o berço não era mais irregular. A madeira agora distribuía o peso de forma uniforme. O barco estava repousando de um jeito natural, algo que ela não tinha visto desde o primeiro dia. Passou a mão pela proa e sentiu o padrão constante da estrutura. Não havia mais oscilações fora de ritmo. O dono surgiu atrás dela, surpreso ao ver o movimento organizado de ferramentas e peças limpas. Falou algo com expressão confusa. Ela acompanhou a leitura labial. Ele perguntava se realmente havia progresso. A mecânica não respondeu. Apenas tocou o casco e fez um gesto simples, indicando que o barco estava diferente. O dono hesitou, sem saber o que pensar. Era a primeira vez que não via caos naquele motor. Ela voltou a observar o conjunto inteiro. O barco não estava pronto, mas estava caminhando para voltar a ser o que era. A transformação não era apenas técnica, era silenciosa, profunda e visível para quem soubesse olhar. A lancha descansava sobre o berço como se tivesse reencontrado seu próprio eixo. A mecânica caminhou ao redor dela com calma, tocando o casco em pontos diferentes, confirmando o que já sabia. A vibração era uniforme, firme, sem quebras. O silêncio do estaleiro ajudava a perceber cada detalhe. O sol começava a iluminar a proa, criando um reflexo leve no alumínio gasto. Ela colocou a mão sobre essa superfície e sentiu que, enfim, havia equilíbrio. Abriu a tampa do motor uma última vez. Passou os dedos pelo suporte novo, agora integrado ao conjunto. Sentiu a temperatura estável, sem variações bruscas. O acoplamento, antes trêmulo e inseguro, transmitia uma vibração contínua, quase suave. Era o tipo de estabilidade que só aparecia quando tudo estava alinhado. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo aquela sensação. Não precisava ouvir o motor funcionar para saber que a lancha voltara a ser confiável. Fechou a tampa com cuidado e deu alguns passos para trás. O marinheiro que a acompanhara se aproximou, olhando para o barco com um misto de respeito e surpresa.
Ele fez um gesto simples, perguntando se estava concluído. Ela assentiu. O olhar dele mudou. Não era mais curiosidade ou dúvida, era reconhecimento. Ele entendia que aquilo tinha sido mais do que um reparo. O dono apareceu logo depois, sem a mesma arrogância dos dias anteriores. Aproximou-se devagar, como se não tivesse certeza do que estava prestes a ver. Observou o casco, o alinhamento, o berço estável. Perguntou, com hesitação, se o barco realmente tinha voltado. Ela apenas tocou o casco com a palma aberta e manteve a mão ali por alguns segundos. Era a maneira dela de dizer que sim. O dono ficou em silêncio. Talvez lembrasse das palavras duras que tinha dito. Talvez percebesse, pela primeira vez, que não era o barco que estava condenado, mas a forma como tinham tratado o problema. A mecânica caminhou até a lateral da lancha e passou a mão pela rachadura reparada. A superfície estava firme. A estrutura, antes fraturada, tinha recuperado a própria força. Aquele barco tinha resistido mais do que qualquer um acreditou. Tinha sido mal compreendido, mal cuidado, mal interpretado, mas nunca tinha desistido. Ela deu um último toque na proa, sentindo a vibração estável percorrer seus dedos. Aquela lancha não precisava produzir som algum para contar sua história. Tudo estava ali, no metal, na madeira, nas peças que voltaram ao lugar certo. O silêncio era suficiente. A mecânica virou-se e caminhou em direção à oficina. O dia estava só começando, mas o trabalho ali estava completo. A lancha, enfim, tinha voltado a respirar, e ela, no seu silêncio firme, sabia que tinha feito tudo o que podia, sem pressa, sem alarde. Apenas com atenção, técnica e sensibilidade.